Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Sextou com Sobriedade. É um prazer estar aqui com vocês na sexta-feira à noite, trazer informação, trazer novos conhecimentos para vocês, tá bom? O tema de hoje que eu quero falar com vocês é algo que tocou muito ao meu coração. Hoje pela manhã, nós tínhamos preparado outro conteúdo para trazer para vocês, porém, pedi para o Alex para a gente fazer a mudança aí, porque da mesma forma que tocou no meu coração, eu espero que também toque no seu coração de todas as pessoas a qual eu sei que assim que você assistir, você vai compartilhar. Mas se você já puder compartilhar agora com outras pessoas, clique aí nessa setinha para compartilhar no grupo da família, no grupo de amigos, porque é um tema muito importante, fundamental, que todos nós, todas as pessoas, se estiver respirando, precisam ouvir, para aprender e entender um pouquinho aqui do que eu vou estar trazendo para vocês. Então, desde já, meu muito obrigado pela sua presença, por você estar nos honrando, sempre participando dos conteúdos. Se você é novo aqui no nosso canal, já começa a seguir. Já saiba, compartilhe sempre com as pessoas e se quiser ver outros conteúdos do Sextou com Sobriedade, é só entrar aí na onde você já está quando terminar esse momento, na nossa página e já olhar todos os conteúdos da semana anteriores, tá? Faça uma maratona, porque você vai aprender muitas coisas importantes. O tema que eu preparei para vocês hoje é algo que, como eu disse, me tocou muito e eu quero te fazer a pergunta, né? Quem que é a pessoa que hoje tira o pior de você? Como assim, Letícia? Quem é a pessoa que tira o pior de mim? Quem são as pessoas que estão ao seu redor que tira a sua pior versão no dia a dia? Que faz a sua pior versão aparecer com respostas erradas, comportamentos errados, uma forma de expressão não verbal, comportamental errada. Mas eu quero que você já entenda uma coisa. Essas pessoas que pode ser marido, esposa, filho, filha, neto, neta, avô, avó, patrão, patroa, amigo, amiga, colega do dia a dia. Eu quero que você entenda uma coisa. Essa pessoa, ela tira o pior de você porque muitas vezes ela não tem conhecimento e nem clareza de quais feridas suas que ainda estão abertas, que estão expostas. E às vezes na forma dela comunicar com você, na forma dela lidar com você ou até com ela mesma, o fator de você estar por perto é como se estivesse mexendo numa ferida que está aberta emocionalmente e que não foi tratada como se deveria. Então, para ficar claro, quem é a pessoa que tira o pior de você? De uma ferida, de um comportamento que não foi trabalhado como se deveria. Por que eu trago isso com clareza para vocês? Porque muitas vezes temos comportamentos e atitudes com as pessoas que de alguma forma também nos machucam, se não naquele momento, mas momentos depois, quando a gente para, reflete sobre como a gente fez, por que a gente fez, como que a gente se comportou, o que a gente falou. Só que o nosso orgulho às vezes é tão grande que a gente não volta lá pedir desculpa, pedir perdão pela nossa reação de dor que a gente vivenciou quando aquela outra pessoa nos tocou emocionalmente em uma ferida que nós temos sem cicatrizar, uma ferida aberta, uma ferida exposta. Espero que até aqui você tenha conseguido entender e compartilhe com mais pessoas, porque realmente é algo que vai fazer você começar a sair dessa sensação de que as pessoas estão te atacando, de que as pessoas não gostam de você ou que as pessoas fazem o que fazem para te machucar. Saiba, não é a atitude e o comportamento de hoje que te machuca. É algo que te fizeram lá atrás e que você não tem consciência clara, que ainda dói, mas você prefere olhar para o agora e tirar de você uma responsabilidade de cicatrizar, ajudar essa ferida a cicatrizar. Então é mais fácil você falar: é o meu filho que faz eu sofrer tanto, é o meu marido que me faz sofrer, é a minha mãe que não me compreende e me faz sofrer, é o meu irmão que faz o que faz para me machucar.
Não é. Desculpa eu te falar. A atitude e o comportamento dessa pessoa hoje é só uma forma que ela nem sabe, mas que te incomoda de alguma maneira, de algo lá de trás, que você literalmente não tem clareza. Então, para ficar claro, tá? Você acha que a pessoa faz o que faz, age como age, ela tá te provocando para te ferir no agora. Preciso te falar uma coisa. E é muito importante isso, tá? Presta bem atenção. O que essa pessoa faz não é para te ferir agora. O comportamento dela não é para te machucar. Mesmo que possa te machucar o comportamento. Só que o que mais te dói é uma ferida que você já tem, de traumas vividos, de dores vivenciadas com outras pessoas, desde lá da sua base, da sua infância, e que você nunca acessou a memória do quanto isso dói, do quanto isso te machucou lá atrás e você não foi amparado ou amparada, você não foi acolhido em uma dor que você teve. E aí hoje você olha para as pessoas e acha que elas estão fazendo isso por maldade com você. Mas é você que precisa hoje tomar consciência de qual momento que essa ferida foi feita e trabalhar em você o auto-perdão, perdoar a outra pessoa, porque a pessoa não vem para cutucar na sua ferida, mas algum comportamento ou atitude te lembra inconscientemente, fica dentro da sua mente e te remete a comportamento de outras pessoas lá de trás. E aí você devolve de forma grotesca, agressiva, alguém lá do seu passado que te machucou. Mas hoje você canaliza para essas pessoas que fazem parte do seu dia a dia. Então assim, você precisa buscar, mapear quem te feriu e você ainda não perdoou. Ou você mesmo se feriu por falta de conhecimento e você também precisa se perdoar. Vai fazer toda a diferença para você não carregar um fardo e viver tantas dores como você está vivendo no dia de hoje. Então assim, hoje muitas vezes, né, você acredita que os comportamentos de quem está do seu lado no dia a dia é para te afrontar, é para desafiar você, é para te fazer sentir dor emocional. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Às vezes essas pessoas que estão do seu lado, fazendo parte do seu dia a dia, elas não fazem noção do quanto você carrega de feridas lá da sua base, lá da sua infância, lá da convivência antes dessa pessoa entrar na sua vida. Antes desse filho ser gerado no seu ventre, você carrega dor de uma criança que foi negligenciada, que é você. Que às vezes, não por mal, mas os seus pais não tinham informação para te entregar, para que você conseguisse lidar com tudo isso que você tem que lidar no dia de hoje. E aí você desconta no filho. O marido, a esposa que você tem, o comportamento dela não é para te afrontar, não é para te diminuir, mas você carrega uma ferida de ser diminuída, de ter sido diminuída em alguma fase lá da sua infância, não ter sido vista, não ter sido olhada. Às vezes o seu marido hoje não entregar aquilo que você espera, mas será que você espera realmente do marido? Ou você esperava de um pai que não te deu? E você quer que esse marido faça esse papel e cubra um buraco que não foi ele que causou? Mas aí ele não compreende, você não compreende, nenhum dos dois busca conhecimento. E aí a confusão, a briga, a discussão, os desentendimentos só vai aumentando. Então precisa parar e refletir. Muitas vezes, né, uma das questões que eu quero aqui trazer para vocês entenderem com clareza, uma esposa, né, ela chegou e disse assim, meu terceiro casamento está acabando. E aí eu fiz a pergunta, por que está acabando? O que aconteceu? E ela disse assim, eu não aceito mentira. E ele mentiu para mim. E eu perguntei, o que ele fez? O que ele mentiu? Qual foi a mentira? E o que mais não está bom além do seu casamento? E ela disse assim, a minha filha de 13 anos está se automutilando. E eu também não compreendo por quê. E aí, vamos investigar um pouco mais.
Mas aí eu questionei, por que que o marido tá indo embora ou você pediu a separação? Qual foi a mentira? Eu liguei para ele e ele disse, eu já estou chegando. Só que ele ainda estava na padaria. Isso é uma mentira que eu não aceito. E aí assim, ó, é o marido que está mentindo? Ele estava na padaria a caminho de casa. Só que ela tinha uma dor. Por que uma dor? Uma ferida aberta. O pai, quando ela era criança, disse assim, eu estou indo ao mercado, daqui a pouco eu volto. E há mais de 30 anos não volta. Nunca mais voltou. E dentro dela ficou, mentiu para mim. Eu não aceito a mentira. Foram os maridos que de alguma forma mentiu para ela? Foi eles que feriram ela com falar, estou indo para casa e parar numa padaria para pegar alguma coisa, para chegar em casa, não chegar com as mãos vazias? Mas ela não aceitava esse tipo de comportamento, por mínimo que fosse. Se não fosse no pé da letra, ela sentia aquela dor de rejeição, de abandono. Então, na cabeça dela, mentiu para mim, vai me abandonar, vai me deixar e não vai voltar. Assim como o pai tinha feito. A filha, aos 13 anos, se automutilando. Vamos investigar o que está acontecendo. A filha não conseguia cumprir com as expectativas que a mãe esperava. Então, para a filha estava muito pesado. A mãe queria saber que horas você vai chegar em casa. Se ela falasse assim 11h30 e chegasse 11h35, 11h31, a mãe dizia, você mentiu para mim. Você é uma mentirosa. E aí começavam a falar palavras negativas para a filha. Então, a filha não sabia mais o que fazer para agradar essa mãe. Ou quantas vezes os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, tem feito algumas coisas para buscar te agradar e nunca atinge o seu padrão. Por quê? Porque essa dor que você carrega, essa ferida que você carrega, é de coisas lá de trás que às vezes você nem tem percepção. Você não tem nem clareza do porquê. Às vezes não é a atitude do agora, mas é algo que te remete paralelamente uma lembrança de uma dor vivenciada lá de trás, de comunicações erradas que tiveram com você, de falas que não deveriam ter sido faladas, mas que foram faladas, que foram ditas, e que você carrega como se você não fosse bom o suficiente, como se você não fosse importante o suficiente. Como que a gente lida com essas feridas abertas? Como que a gente trabalha isso? Primeiro passo, trazer para a consciência. Ressignificar os acontecimentos lá de trás. Como, a Letícia, eu faço isso? Primeiro passo, trazer para a consciência. Por que eu ajo como eu ajo? Por que eu faço o que eu faço? Como que eu perdoo a mim e as pessoas? Como eu me perdoo por tantas vezes que eu fiz e falei, e comentei e agi de forma grotesca com meu filho, com a minha filha, com meu marido, com meu patrão, com meu chefe, com os meus subordinados? Como que eu me perdoo? Olhando e assumindo. Eu fiz o que eu fiz porque eu tinha uma dor, que eu não queria que alguém me ferisse, que alguém cutucasse nela. Então, eu acabava ferindo outras pessoas, transferindo para outras pessoas uma dor que não estava curada em mim, que não estava tratada em mim. Esse é o primeiro passo, tomar consciência. E quer mais uma dica de como ficar mais fácil para você ter consciência? Abra o seu coração e chame o seu marido, chame a sua filha, chame o seu filho e pergunte para eles: o quanto eu errei e o quanto eu erro com você? Se a pessoa não quiser te falar, peça para ela escrever. Fala, eu vou te dar uma semana. Escreva, porque eu quero me tornar uma pessoa melhor. Eu quero ser um ser humano melhor. Escreva para mim o que eu errei, o que eu erro com você, o que eu faço que você não gosta, como eu reajo a certas atitudes suas e que te machuca, e que te magoa, e que te fere. Mas para isso, para você tomar essa autorresponsabilidade e tomar essa postura e trazer para a consciência como o teu filho te enxerga, como o teu marido te enxerga, como o teu chefe te enxerga. E entender que vai vir coisas ali que vai doer em você.
vai ferir mais ainda. Nossa, Letícia, mas por que vai ferir? Porque o ego, o nosso ego de ser humano, o nosso egocentrismo de não querer que os outros mostrem ou aponte aquilo que não tá bom em mim, que às vezes eu até percebo, mas eu acho que é impossível de mudar, vai me doer, vai me ferir. Só que eu preciso entender, essa ferida, ao ler, ao ouvir, é o quê? É uma ferida que eu preciso, ela vai ajudar a que eu consiga ter clareza e entendimento das feridas lá de trás, para que eu possa fazer um tratamento mais correto. Então, por exemplo, eu tenho um corte e ele tá aqui, não cicatriza, tá aberto. Sempre vem alguém, eu não quero ir no hospital, eu não quero ir no médico, eu não quero buscar ajuda para fazer aqui os pontos, dar os pontos que precisa. Eu tenho resistência. Tá incomodando, tá machucando, tá ferindo. Aí o que acontece? Receber as informações das pessoas que estão ao meu redor sobre como eu ajo, como eu reajo, o que eu faço que machuca, que fere, que magoa, as comunicações que eu uso, o comportamento que eu uso. Quando eu digo que vai ferir mais, não é essa mesma ferida aumentar. E talvez eu até possa doer tanto de algo que eu já trago lá de trás, que essa ferida aumenta mais. E aí chega num momento que eu olho e falo, não dá para deixar, eu tenho que ir buscar ajuda para cicatrizar por inteira. Ou pode acontecer de abrir uma ferida no outro braço. O que eu vou ouvir das pessoas hoje, de como eu faço hoje, de como eu reajo hoje. E aí quando eu olhar para essa ferida que está sendo feita agora, de ter que ver que quem eu sou para as pessoas não é aquilo que eu gostaria de ser, aí de repente eu vou olhar e vou dizer, eu tenho uma ferida aqui, que é da minha criança, lá da minha infância, da minha base, e agora eu tenho uma ferida de quem eu sou quando adulta. Então olhar para as duas feridas vai dizer assim, ó, não dá. Porque enquanto era só de um lado, eu ainda agia com esse braço aqui, com esse comportamento, com essa atitude, eu reagia à fala das pessoas, ao comportamento, eu ainda tinha isso aqui como ser adulta agora, para querer tampar a ferida. Eu defendia de alguma forma o meu eu atual para tampar alguém, para não encostar nesse meu lado aqui que está ferido. Então eu ainda tinha uma defesa de comunicação agressiva, de comportamentos errados, acreditando que estava me protegendo das pessoas tirar o pior de mim, de eu mostrar essa dor, de eu gritar, de eu agir compulsivamente de uma forma errada. Mas agora, quando eu trago a consciência e eu sei das pessoas que eu amo, que eu quero ajudar, que eu quero cuidar, que abriu uma ferida na Letícia adulta, por causa dos comportamentos da Letícia, de tanto querer defender a Letícia lá da infância, que tem feridas que não estão cicatrizadas, quem vai me defender agora da Letícia adulta, tomando consciência do que eu estou fazendo, de quando eu estou ferindo e machucando outras pessoas, querendo proteger as feridas que estão abertas lá da base? Os dois abraços agora, as duas a Letícia do passado e a Letícia do presente estão feridas. Eu não tenho mais nada e nem ninguém para me defender. Então qualquer coisa que vier vai ou pegar na minha criança ferida ou na minha adulta ferida. Então eu tenho que tomar uma consciência e uma decisão. Que a partir de agora eu vou buscar ajuda. Não só para curar as dores da Letícia adulta, mas para curar as feridas da Letícia adulta e da Letícia criança. Porque aí eu vou ter força para me posicionar desde a minha base. E aí juntas, a Letícia da criança e a Letícia da adulta, juntas, conseguir contribuir e estender a mão de uma forma melhor para o meu filho, para o meu marido, para a minha filha, para a minha esposa, para as pessoas que me cercam no dia a dia. Faz sentido isso para vocês? O quanto de pessoas que temos hoje que estão ferindo outras pessoas inconscientemente, sem perceber, porque ela tem uma criança desesperada dentro dela, que foi negligenciada, que foi agredida, que foi abusada, e ela não tem clareza dos porquê ela age como ela age na fase adulta. Então, quer fazer a mudança que precisa? Quer ressignificar? E esse processo para curar a Letícia adulta, curar a Letícia da criança, a criança da Letícia, assim como cuidar de você independente de qual seja o seu nome, isso vai requerer o quê? Perdão. Perdão por reconhecer, perdão por entender. Letícia, mas tem que perdoar isso? Sim.
Só agora. É perdoar por ter demorado tanto tempo para perceber o quanto eu estava ferindo e machucando quem eu tanto amo. Eu digo para o meu filho, eu dou o meu melhor, eu faço o meu máximo para você, e você ainda age assim? Muitas vezes você não sabe, não foi ensinado para você que o seu tudo e o seu máximo é cheio de feridas, é cheio de traumas, é cheio de dor. E você só transfere para outras pessoas aquilo que você tem. E às vezes tem dentro de você uma criança machucada e ferida, que precisa trabalhar o auto-perdão. Então, às vezes você fala, eu dou o meu melhor. Só que deixa eu te falar uma coisa. Você tem algo muito melhor em você. Você só não tinha descoberto até hoje. Ouvindo isso, comece a falar para você. Eu sou muito melhor do que como eu ajo hoje. Eu posso ser melhor todos os dias. Eu vou dar o meu melhor. E como? Buscando conhecimento. Porque se você tiver a clareza, a responsabilidade, a força para perguntar para as pessoas que te cercam como elas te enxergam de verdade, sem medo da resposta e sem brigar com elas por trazerem o que elas enxergam de você, de verdade você vai ver que o seu tudo está sendo pouco. Porque às vezes o seu tudo é o tudo de uma pessoa ferida, machucada, que está se rastejando para sobreviver emocionalmente. Quando você entender isso, você vai olhar para você em primeiro lugar. Você vai trabalhar você, as suas questões emocionais, com mais clareza, mais respeito por você. E aí você vai conseguir ajudar e abençoar muito mais as outras pessoas no seu dia a dia. Então assim, comece a observar. Por que você age? Por que você reage? Qual o seu comportamento diante de um problema, de uma situação? Que você perde ali o controle emocional. Qual é a forma grotesca que você fala, que você se comporta com as pessoas do seu ecossistema que te cercam no dia a dia? Faz um mapeamento. E aí você diz assim, eu não aceito mais esse comportamento e essa postura. Não faz sentido para mim mais. Eu quero, eu mereço ser uma pessoa melhor. Só que eu só consigo quando eu enxergo que a pessoa que eu estou sendo hoje está deixando a desejar em muitas áreas, em muitos momentos, com muitas coisas erradas que eu não tinha clareza, mas que hoje eu vou assumir e vou fazer um inventário de mim mesma, daquilo que eu falho, daquilo que eu erro, daqueles comportamentos que eu tenho, que vem lá de pai, de mãe, de avô, de avó, que não faz sentido eu continuar carregando, eram deles. Eles não quiseram e não buscaram conhecimento. Eles não estão assim como você vendo essa aula de agora. Então eles não tiveram, talvez nunca vai ter a clareza que você está tendo nesse momento. Então aceite fazer isso. E mais uma vez, compartilhe este conteúdo para outras pessoas. Por quê? Porque pessoas precisam entender e perceber que elas têm feridas que não foram cicatrizadas, que estão abertas. E essas feridas abertas, por elas não terem consciência, tá? Elas agem de forma ruim, prejudicando a elas mesmas, trazendo mais dor e sofrimento para a própria vida, sem ter clareza do porquê. Então, assim, minha mensagem final para vocês nesse dia de hoje, nessa noite, já desejando que você tenha aí um final de semana maravilhoso. Vai doer muito quando você parar e trazer essa percepção. Por que eu ajo como eu ajo com meu marido, com meu filho, com a minha filha? Por que eu cobro tanto deles? Por que eu queria tanto que eles fossem diferentes? Será que foi cobrado de mim que eu fosse diferente? Será que eu critico tanto porque eu fui tão criticada? Será que eu cobro tanto porque eu fui tão cobrada? E às vezes eu não tenho percebido isso? Será que eu quero o melhor dos outros porque exigiram demais o melhor de mim? Às vezes eu não consegui entregar e aí eu cobro das pessoas. Às vezes eu não entendo que cada pessoa tem a sua forma de agir, a sua forma de lidar com as feridas, com as dores, com a vivência, com toda a situação que ela tem que vivenciar. Famílias, isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa que tem vícios. E quantos aqui que não passaram por um tratamento
mesmo sendo um pai, uma mãe, uma esposa, um esposo, um filho, uma filha, mas também tem vícios comportamentais que tá te fazendo mal, que tá te prejudicando, que tá te machucando, mas você não quer assumir, você não quer aceitar. Por quanto tempo o seu filho, a sua filha, que faz uso de uma substância lícita ou ilícita, principalmente as ilícitas, buscou esconder de você, não assumir o que estava fazendo? E quando você descobriu, isso te machucou, te feriu, você se sentiu traída, mal, por que não me contou antes, por que não pediu ajuda antes? Mas e você? Quais os vícios que você está tendo? Que as pessoas estão percebendo, às vezes, como você percebia o vício em algum tipo de substância ilícita, do marido, da filha, do filho, e queria tampar o sol com a peneira, fazer que não estava vendo. Estão vendo também em você os seus vícios comportamentais e agressivos, na forma de falar, de agir, de reagir. Mas é você que tem que tomar a decisão da mudança. Da mesma forma que vocês falam, é ele que tem que parar com a substância, é ela que tem que parar com esse comportamento e parar de usar essas porcaria, que é assim que a gente ouve das famílias. Digo pra vocês, é você que tá aqui vendo, ouvindo e assistindo esse conteúdo que tem que olhar e falar, eu tenho que mudar meu comportamento, eu tenho que mudar minha fala. Não é esperar do outro aquilo que só você pode fazer por você. Aquilo que só você tem como fazer por você e para você. Então essa é a minha mensagem para vocês. Eu espero que de coração, da mesma forma que isso me tocou profundamente, está me fazendo refletir muito, até esse momento, faça vocês refletirem nos próximos dias, assim como eu vou trabalhar mais ainda essa reflexão em mim, de qual a minha melhor versão eu quero que as pessoas enxerguem e que me faça bem. Porque a minha pior versão, além de fazer mal para os outros, faz mal para mim também. E se pergunta, por que me dói tanto uma atitude, um comportamento de fulano, de Beltrano? Quando você puxar para fora a sua melhor versão e os seus melhores comportamentos, o maior beneficiado é você. Você vai ver alegria em você, de uma forma que talvez há muito tempo você não tenha visto, você não tenha vivido e você não tenha sentido. Um grande abraço para todos vocês e compartilhe, tá, o link dessa reunião, desse momento, para que outras pessoas possam ser abençoadas e comecem a refletir sobre os próprios comportamentos, as próprias atitudes e enxerguem as feridas que estão abertas, de coisas vivenciadas, de momentos, e que muitas vezes está no inconsciente, no subconsciente, e a pessoa não sabe por que está sofrendo no hoje, no agora, por não acessar uma memória, não acessar uma lembrança e trabalhar o perdão, a ressignificação, para ter qualidade de vida no dia de hoje. Um grande beijo, um grande abraço. E como sempre a gente diz, missão dada é missão cumprida. E nesse dia, nesta noite, mais uma sexta-feira, a missão que foi dada a mim, de entregar esse conteúdo para vocês, eu estou cumprindo. Cumpra a sua com você também, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê na próxima sexta-feira.